todos os momentos, em todos os instantes. Jesus anda por sobre o mar. Estamos lendo agora o Novo Testamento. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e jamais adiante dele e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios da Terra. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. O vento era contrário. E agora, concentrando-nos em Deus, Na quarta vamos vigília realizar da a noite, Sutra da Cura, foi a Sutra Jesus ter Sagrada, com eles, Sutra do andando Lótus, por capítulo sobre o mar. 23. E os Antigos discípulos, relatos do Bosatsu, rei do ao medicamento, verem-no ao flor do andando rei das sobre as constelações. águas, A prática desse sutra ficaram pode salvar com aterrados perfeição e exclamaram: todos os seres é um viventes. fantasma. A prática desse sutra pode E tomados libertar de com medo, perfeição gritaram. todos os seres viventes do sofrimento. Mas A Jesus prática desse sutra imediatamente pode lhes beneficiar disse: perfeita e tende bom ânimo, generosamente sou todos os eu, seres não viventes, temais. proporcionar-lhes Respondendo plena Pedro, realização de disse: suas se aspirações. és tu, Ó flor do rei das Senhor, constelações, deves com manda-me teus ir poderes ter contigo transcendentais por sobre as águas. proteger esse sutra. Por quê? E ele Porque disse: a vem. prática desse sutra E Pedro, representa um descendo do excelente barco, remédio andou para por os sobre males as das águas pessoas do mundo e foi terrestre. ter com Jesus. Se uma pessoa doente Reparando, ouvir porém, ou praticar na este força do sutra, vento, teve sua medo. doença se extinguirá e ela Gritou: alcançará salva-me, a Senhor. juventude E eterna prontamente Jesus, e a estendendo imortalidade. Que assim seja. a Em mão, nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que tomou Buda, e lhe Jesus, disse: Krishna, homem seres de de luz e pequena de fé, amor, venham nos por que proteger, duvidaste? venham nos iluminar e libertar Subindo para ambos todo para o sempre. barco, Amém. cessou o vento. E os que estavam Vamos no barco suavizar nosso adoraram, corpo. Vamos dizendo: senti-lo leve, muito verdadeiramente leve, é sim relaxado. Deus. E agora, Muito concentrando-nos em linda Deus, essa passagem. vamos realizar a Sutra da Que Cura, Jesus, a Sutra Sagrada, Sutra do anda Lótus, sobre as capítulo águas. 23. Homem de Antigos boa relatos fé, do liberta-te Bosatsu, de rei do todo mal. medicamento, ao flor do rei Abre das teus constelações. caminhos pela fé. A prática desse sutra pode Quando salvar com tiveste pouca perfeição fé, todos os seres viventes. você A afundou. prática desse sutra pode libertar com perfeição Jesus o todos os pegou seres e levou viventes para do o barco. sofrimento. A Então prática assim desse sutra é, pode assim será. beneficiar perfeita e Continue generosamente todos os tenhamos seres fé, viventes, seja uma proporcionar-lhes fé plena do tamanho de um realização grão de de suas mostarda, aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves e com onde teus quer que poderes estejamos, transcendentais proteger. sejam abençoados. Jesus é nosso amigo. Jesus é nosso irmão. Que assim seja. Namastê. Vamos ficar bem, com o corpo relaxado, observar bem o pescoço, a
cabeça, o rosto, suavizar bem. Hoje vamos ler o Novo Testamento, coisas novas e velhas. Jesus falando com os apóstolos. Entendeste todas essas coisas? Responderam sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todos os seus irmãos? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então é importante observar muito as palavras de Jesus e seguir seus ensinamentos. Ele é humilde, simples, tem muita sabedoria e muitos poderes. No próximo encontro nosso, nós vamos falar Jesus anda sobre o mar. Vamos seguir o bem, a luz, o amor e a verdade. Vamos nos libertar de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a luz de Deus venha em nós, nos abra os caminhos, nos fortaleça, nos ilumine por toda a eternidade. E que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que a força infinita de Deus venha para nós, para a nossa família e para todos os seres do universo. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse:
Trazei-mos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, vamos suavizar nosso corpo, vamos senti-lo leve, muito leve, e ele fez a relaxado. multiplicação dos pães E e agora, dos peixes, concentrando-nos em Deus, e as vamos pessoas realizar a que Sutra estavam da lá Cura, se a Sutra fartaram. Sagrada, Sutra do Jesus Lótus, capítulo tinha o poder 23. Antigos do amor, relatos do da Bosatsu, rei fé, do medicamento, ao flor do que é rei o das ser constelações. superior. A prática Veio desse sutra pode distribuir salvar com o amor perfeição todos os seres para viventes. todos nós. A prática desse sutra Vamos pode nos libertar concentrar com em Jesus, perfeição todos os pedindo que seres Ele nos viventes cubra do com sofrimento. seu manto dourado A prática desse e que sutra pode tenhamos a beneficiar proteção eterna, perfeita e que a nossa generosamente fé em todos Deus, os seres em viventes, Jesus, mestre da harmonia, proporcionar-lhes plena aumente realização de em suas cada dia que aspirações. passarmos. Ó flor do rei das A luz constelações, bendita do Pai, deves com teus poderes do Filho, do transcendentais Divino Espírito proteger Santo, esse sutra. Por quê? brilhe em Porque nós a prática desse por sutra toda a eternidade. representa um excelente remédio para os males das pessoas do Cumpra-se o mundo direito terrestre. divino, Se uma aqui pessoa agora, doente infinito e ouvir ou verdadeiramente. praticar este sutra, Participe sua do nosso doença curso de yoga se extinguirá e ela alcançará toda quarta-feira, das 20 a juventude às eterna 21h30. Yoga, e a meditação, imortalidade. respiração, Que assim seja. Em relaxamento. nome do Pai, do Venha Filho, do Divino participar Espírito Santo, na casa de que Lakshmi Buda, e Jesus, divulgue Krishna, para seus seres amigos de e luz e de parentes. amor, venham Fica nos com Deus. proteger, venham nos Namastê. iluminar e libertar para todo sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, ao flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. Por A aquele prática tempo, desse sutra ouviu o pode tetrarca libertar com Herodes perfeição a fama de todos Jesus. os seres viventes do Disse aos sofrimento. que o serviam: A Esse é prática João desse Batista. sutra pode Ele beneficiar ressuscitou dos perfeita e mortos e por generosamente isso nele todos operam os seres forças viventes, miraculosas. proporcionar-lhes Porque Herodes, plena havendo realização prendido de e suas atado a aspirações. João, Ó flor do o rei das metera no constelações, cárcere por deves com causa teus de poderes Herodias, mulher de transcendentais Filipe, proteger seu esse irmão. sutra. Por quê? Pois João lhe Porque a dizia: prática desse não sutra te é lícito representa um possuir. excelente E remédio querendo para os matá-lo, males feria o das povo pessoas do mundo do que o terrestre. tinham como Se profeta. uma pessoa Ora, doente tendo chegado o ouvir dia ou natalício praticar este de sutra, Herodes, sua doença lançou a filha se extinguirá Herodias e ela diante alcançará de todos e agradou a a Herodes, juventude pelo eterna que prometeu com juramento dar-lhe o que e a pedisse. imortalidade. Então ela, Que assim instigada por seja. sua mãe, Em disse: nome do Pai, do dá-me aqui num Filho, do prato Divino a Espírito cabeça Santo, de João que Batista. Buda, Jesus, Krishna, Entristeceu-se o rei, seres de luz e de mas amor, por causa do venham nos juramento proteger, e dos que venham nos estavam com ele iluminar e presos, libertar para todo sempre. determinou que lhe a Amém. dessem, e deu ordens e decapitou a Vamos João suavizar no nosso cárcere. corpo, Foi vamos trazida senti-lo a leve, cabeça num muito prato leve, e dada relaxado. à jovem E que a agora, levou à sua mãe. concentrando-nos em Deus,
Vamos realizar a Sutra da Cura, Você a Sutra levantou do Sagrada, sofá, André? Sutra do Lótus, Tem que capítulo arrastar. 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, ao flor do rei das constelações. A Então prática ela, desse sutra instigada por pode sua mãe, salvar com disse: dá-me de perfeição um prato todos a os seres cabeça de João viventes. Batista. A prática Deve desse ser sutra seu pode rei, libertar com mas por causa do perfeição juramento e dos que todos os estavam seres com ele à viventes do mesa, sofrimento. determinou que lhe a dessem. A prática Deu desse sutra ordens e pode decapitou a beneficiar João no cárcere. perfeita e Foi trazida a generosamente cabeça num prato todos os e seres dada à viventes, jovem que a levou à sua mãe. Então proporcionar-lhes vieram os seus plena discípulos, realização levaram o corpo de e o suas sepultaram. aspirações. Depois Ó foram flor do rei e o das anunciaram constelações, a Jesus. deves com teus poderes transcendentais João Batista proteger esse sutra. teve Por quê? essa Porque a prática desse decapitada. sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará O nome a da pessoa juventude é eterna Pedro Dias. e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus. Foi entregue Vamos a suavizar cabeça de nosso João corpo. Batista. Vamos senti-lo leve, muito Voltamos leve, a relaxado. tempo mesmo. E agora, concentrando-nos em Deus, E a gente vamos vai realizar a Sutra da Cura, também a Sutra Sagrada, todos Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, ao flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição relaxado, todos os tranquilo seres e sereno. viventes. A prática desse Estamos sutra pode vendo libertar agora o com Novo perfeição Testamento, todos os seres viventes do coisas novas sofrimento. e velhas. A Entendesse prática desse todas sutra essas pode coisas? beneficiar perfeita Responderam-lhe e sim. generosamente Então lhes disse: por todos os isso seres todo o que viventes, escriva ou versar no proporcionar-lhes reino dos céus plena é realização semelhante a um de pai de suas família aspirações. que tira Ó do seu flor do rei das depósito coisas constelações, novas e velhas. deves com teus poderes Jesus transcendentais prega em Nazaré proteger em esse respeito sutra. a Por todos quê? os seus. Porque a Tendo prática desse Jesus sutra proferido essas representa parábolas, um excelente retirou-se remédio dali para e, os chegando à males das sua pessoas terra, do mundo ensinava-os terrestre. na Se sinagoga, uma de pessoa tal sorte doente que se ouvir maravilhavam e ou diziam: praticar este de onde lhe sutra, vem essa sua doença sabedoria e esses se poderes extinguirá miraculosos? e ela Não é alcançará este o filho do carpinteiro? a Não se juventude chama sua eterna mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e e a Simão e imortalidade. Judas? Que Não assim vivem seja. entre nós Em nome do Pai, do todas Filho, do as suas Divino irmãs? Espírito Santo, De onde lhe que vem, pois, Buda, tudo isso? Jesus, Krishna, seres de Escandalizava-se luz e de muito. amor, Jesus, venham porém, nos lhes disse: proteger, não há venham nos iluminar e profeta sem libertar para honra, todos sempre. senão na sua Amém. terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por Vamos causa da suavizar nosso incredulidade corpo. deles. Vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 23. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos deixá-lo bem solto, bem relaxado. Fique na posição mais confortável que você possa. Se estiver sentado, erga bem a coluna ereta. Solte os ombros, entrelace as mãos, encostando os polegares, descruze as pernas. Sinta suavidade e paz. Feche os olhos. Todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Onde está a parte das parábolas. Então vamos ver a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Uma pérola de grande valor vende se extinguirá e ela alcançará a juventude. Vamos questionar, né?
vendeu e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito a parábola Santo, da rede. que Buda, O reino Jesus, Cristo, ainda semelhante seres de luz e a uma de rede amor, venham nos ao proteger, mar, venham nos iluminar e libertar para deixa todos sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. assim será na consumação do século. Vamos realizar a Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha santa. Ali haverá e ranger de dentes. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ou o mal. A pessoa que escolhe. Deves com teus poderes então vamos proteger esse sutra. Por quê? Vamos estudar mais, prestar atenção naquilo que for melhor para nossas vidas. Se uma pessoa doente e saber escolher ou praticar este sutra, sua doença separar o joio e ela alcançará. É dessa forma que a nossa vida melhora. Vamos nos sentir mais felizes, mais harmoniosos. Que os nossos caminhos estejam todos abertos para a luz, para a paz, para a saúde, para o amor, para a justiça. Que Deus nos ampare, que Deus te ampare e que a luz dos céus nos acolha plenamente. Fica com Deus, estude o Evangelho, que é uma boa coisa. Então, um grande abraço para todos. Namastê. Vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatz, o rei do medicamento, a flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todos sempre. Amém. A luz bendita vem para nós. Nosso corpo está solto e relaxado. Nada interfere. A luz bendita está em nós. Concentre-se em Deus. Nas ligações profundas e infinitas de Deus Pai, Deus Filho, Deus infinitamente bom e leal. Deus nosso Pai. E a luz bendita vem para nós. Agora vamos ouvir o Novo Testamento
mortes e o sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Mandará que assim seja os anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá fogo e ranger dos dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Essa parábola do joio, porque a pessoa precisa plantar a boa semente, a pessoa precisa seguir os conceitos de Jesus e de Deus, virar-se ao melhor, e assim seremos iluminados e protegidos, e nada nos acontecerá. Os anjos e santos do céu nos protegerão. Que se cumpra tudo por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. A luz do Pai nos acompanha. A força do amor vem para nós. E a nossa libertação, a nossa saúde, a nossa cura se concretizará por direito divino. Sintamos a vida infinita. Oremos, meditemos e vamos abrir nossos caminhos junto às pessoas de luz, junto ao grande sol divino. Concentremos-nos nessas duas frases. Eu tenho um corpo, não sou eu. Eu sou a essência de luz divina por toda a eternidade. Namastê. Se extinguirá e ela alcançará, vamos deixar nossa juventude eterna, bem relaxado. Acomode-se da melhor forma e a imortalidade possível. Que assim seja. Sinta a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, sinta a luz, Buda, Jesus, amor, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todos sempre. Amém. Agora, Novo Testamento. Fique em paz. Concentre-se em Deus. Os mentores do espaço. E vamos orar o testamento segundo São Mateus. Concentre-se. Vá pedindo a fé e o amor em seu coração. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, aí nessa parábola, Jesus diz que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tua fé será
uma fé bendita. Depois ele fala sobre a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, esse fermento é importante, que a mulher faz o pão e a farinha, através do fermento e mais alguns ingredientes, tudo fica levedado. Então, essa fé deve ser nossa, uma fé imensa, que não para, só cresce. A fé em Jesus, a fé em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos acolhem. Porque Jesus falou por parábolas. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus falava para a multidão em parábolas. Agora, para os apóstolos, ele falava assim, sem ser em parábolas, uma linguagem direta. Então Jesus, ele sempre procurou ser assim, muito amoroso com as pessoas e de uma inteligência notável. Então, concentremos-nos no valor de Jesus. Sintamos nesses instantes que são sagrados o poder e o amor de Jesus em nós. Medite agora, enquanto toca essa música. Que a luz, a paz, a saúde, a cura e uma fé inabalável venha para todos nós, venha para o nosso coração, para a nossa circulação sanguínea, para todos os corpos. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Vamos fazer agora o Novo Testamento baseado em Mateus. Vamos ouvir a parábola do grão de mostarda, quando Jesus esteve na terra.
parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé vai vingar e vai crescer e vai ser o alimento para o nosso coração, para os nossos dias e para toda a nossa vida. Sentir a fé é um dos maiores atributos do ser humano. Relaxe bem seu corpo e procure perceber o grão de mostarda, que é pequenino, mas que, quando plantado e cultivado com amor, ele cresce, transformando-se numa grande árvore. Então, essa parábola tem relação com a fé. Então, precisamos ter a fé como um grão de mostarda. Que essa fé nos alimente, que essa fé produza em nós a luz bendita para sentirmos Deus no coração, para nos iluminarmos e sermos mais felizes. Deus, dai-nos a fé. Deus, dai-nos a fé. Deus, dai-nos a fé. Que essa fé cresça em nossos corações e possamos ser livres, conscientes e felizes. Que assim seja para todo sempre, para o nosso lar e para todo o universo. Namastê. Vamos ficar da forma mais confortável possível. Vamos nos dedicar a Deus, aos mentores do espaço, aos seres bondosos em quem depositamos fé. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Estamos lendo o Novo Testamento com o comentário de Mateus. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, Jesus ele plantava e falou que quando o trigo crescesse, aí então faria a retirada do joio. Então, assim, separava-se o trigo do joio. Então, o trigo é bom e o joio, que é a erva má, será retirada da onde houve a plantação. A plantação
que Jesus fez. Vamos nos iluminar e proteger por toda a eternidade. Que a luz dos céus brilhe em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, deixar o rosto tranquilo, sereno. Vamos sentir a luz divina verde em todos nós. Hoje vamos realizar o Novo Testamento, baseado em Mateus. Sintamos que essa luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos alivia, nos cura, nos faz melhorar, nos dá saúde, nos dá alegria de ser e de existir. Vamos suavizar a mente, o coração e sentir que a força de Deus está em nós. Vamos continuar neste trecho. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendam, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, importante ouvir as palavras de Jesus. Vamos ficar de uma forma bem confortável, aliviar os ombros, todo o corpo relaxado e nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, aos seres de luz que nos acompanham, nos protegem, nos iluminam. Vamos sentir a força de Deus em nós, o amor de Deus em nós. Vamos realizar o estudo do Novo Testamento, sentindo que a força maior de Deus está em nós, está em todos os seres, e que precisamos estar cada vez mais intuídos pelo amor, pela verdade, pela justiça,
uma paz infinita. O Novo Testamento é a explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por algumas frases assim, de uma forma simbólica. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Então vamos prestar atenção nessas palavras de Jesus, que são muito sábias. A questão de entender as parábolas que ele coloca. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando, guiando nossos caminhos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vibre em nós o teu amor. Vamos nos suavizar, vamos nos relaxar, ficar da melhor forma possível. Sentir que a força da gravidade nos ilumina e nos protege. Vamos ler agora, nesse instante, o Novo Testamento, iluminado por Mateus, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus é nosso amigo, é nosso protetor, é nosso semeador. Que ouçamos as palavras de Jesus para que ela nos dê saúde, nos dê paz, nos dê iluminação, nos dê tudo de melhor. Vamos suavizar nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo, sereno, relaxado. A luz divina nos inunda. Estamos agora no Novo Testamento, baseado em São Mateus, a família de Jesus. Falava Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Ao
Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, Jesus está explicando que quem seguir a vontade do Pai será o irmão, o pai, a mãe, serão os parentes dele. E é isso que Jesus quer dizer. Se você segue o meu caminho, se você segue a luz do Pai, você será minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então é importante sabermos quem são nossos parentes, quem é minha mãe, quem é meu irmão. Importante que é onde estiver nossa fé, aí estará a nossa família. Vamos seguir firme, seguindo Deus e sentindo a fé no coração. E mentalizar: eu sou a divina essência. Eu sou a luz, eu sou a luz, eu sou a luz. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vive em meu coração. Namastê. Vamos sentir nosso corpo na melhor posição possível, corpo totalmente relaxado. E vamos ler agora o Novo Testamento, baseado em Mateus. A estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele é. E entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então vamos saber que a luz, a paz, a saúde, a cura nos inunda, nos protege, nos ilumina, nos liberta e abre nossos caminhos para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que a força infinita das águas, que a força infinita das florestas, que a força infinita dos céus, da terra, do sol, da lua e de todos os seres venha para nós, para nos proteger, para nos iluminar, para nos libertar por toda a eternidade. Que Jesus e os anjos guardiães protejam nosso